Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos. Irmãos, fiel é Deus sempre, para nos ajudar em tudo. Sempre, sempre. Nunca devemos esquecer disso. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada um que está presente. Estamos começando um trabalho novo, um lugar novo, e logo em breve nós veremos o resultado, como sempre temos visto aonde esta igreja tem passado. O resultado é os feitos do Senhor, é aquilo que Deus tem feito sempre, curando e libertando em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João, capítulo de número 3. Livro de João, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira vez, levanta a sua mão. Louvado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Todos encontraram o livro de João, capítulo de número 3. Vamos aguardar um minutinho. Amém? Todos estão ouvindo bem? Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 3. O verso que eu quero ler com os irmãos é o de número 5. João 3, verso de número 5, nos diz desta maneira: Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero enfatizar novamente, aquele, diz a palavra, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curve sua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a direção do Espírito Santo para que a Tua palavra seja ministrada. Fala conosco, Senhor, nesta noite de maneira clara, objetiva, de maneira que venha glorificar e exaltar o Teu nome. Fala, Senhor, de maneira simples, para que possamos ouvir, aprender e viver a Tua palavra. Esteja conosco neste momento, Espírito Santo. Assim pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vira um pouquinho para frente, sabe? Glória a Deus. Amém. Tome o seu assento, desocupe suas mãos. Você tem liberdade para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta igreja é nova e haverá algumas mudanças, então algumas coisas aqui ainda estão em teste, som, algumas coisas serão mudadas. Então ao longo dos dias nós vamos melhorando. Livro de João, capítulo 3. Pede para baixar o retorno lá. João, capítulo 3, nos fala de um texto bem conhecido. E nesse texto eu quero ler com os irmãos, para que os irmãos venham a entender o que o Senhor Jesus está ministrando aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido
do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Esse texto ele é bem conhecido, e há algo interessante que nosso Senhor Jesus ele encontra com um homem dotado de conhecimento, um líder. Ele encontra com alguém que está numa altura bem elevada. Mas o que o Senhor Jesus ele traz para este homem? Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações, com pessoas, e muitas pessoas conhecem muito, mas nem todo conhecer é válido. Eu quero te dizer o porquê. Às vezes a gente diz, ou ouve, ou sai na rua, e você vai falar de Jesus para alguém, ou de Deus, a pessoa diz, eu já tenho Deus. Você vai falar da palavra, ele diz, eu já conheço a palavra. Mas porém, se você sente de falar, é porque você vê algo de errado na vida do outro, você vê uma necessidade na vida do outro. Então você é levado a dizer uma palavra que pode ajudar aquela pessoa, mas ela em seu coração não aceita essa palavra. O conhecimento que ela tem é válido? Irmãos, o que Jesus está dizendo a Nicodemos é algo muito interessante. Tem gente que nasceu na igreja, cresceu dentro da igreja, mas nunca conheceu Jesus. Tem gente que vive na igreja, mas ainda não conhece Jesus. Tem muita gente que não gosta de ouvir, mas essa é a verdade. O porquê que eu digo para os meus irmãos? Irmãos, Nicodemos, ao encontrar com Jesus, não é de dia, é voltado para tarde, para noite, está escondido. Você já viu tanto de gente que procura Deus escondido? Na tua frente sabe tudo, por trás chora e está em desespero, e vai perguntar para Deus N perguntas, pedindo resposta a Deus pelo seu problema. E quando Deus te envia, Ele não aceita o que você fala. Quando o Senhor toca em você para levar uma palavra, Ele diz, eu já conheço. Se tu conhece, por que não vai direto na fonte? Se você sabe pegar água para beber, vai buscar. Parece irônico, parece
que não é uma palavra legal. Se não precisasse de sacerdócio, se não precisasse de homens, o Senhor não teria levantado pastores, o Senhor não teria levantado uma igreja para ajudar as pessoas, o Senhor não teria deixado intercessores que não só conhece, mas tem intimidade, que não só conhece por ouvir, mas conhece por ver, que não só ouviu história, mas tem testemunho próprio para dar. Por quê? Porque busca no Senhor. Quando Jesus vem, irmãos, Ele traz testemunho para mim e para você. Qualquer um que tenha encontro com o Senhor terá testemunho desse Senhor para contar ao decorrer da sua vida. Olhamos hoje e nós vemos pessoas iguaizinhas a Nicodemos, pessoas que estão caminhando e sabem de tudo, mas quarta-feira eu já havia dito, o diabo também conhece a palavra de Gênesis Apocalipse, sim ou não? Sim. E conhece mais do que muita gente aqui. Ele sabe de cor cada versículo, ele sabe onde estão os pontos, as vírgulas, ele entende o que está escrito. Irmão, sabe o que é isso? Quantas vezes você leu a Bíblia, mas não compreendeu a palavra? E o diabo, ele sabe, entende, só não vive, só não viveu. O querer de Deus, a maioria da humanidade sabe, é um caminhar em santidade sobre a terra, é uma busca incessante pela presença dEle. O Senhor, tem algo no Senhor que nós devemos praticar, ser insaciável da presença. Quanto mais você tem que dizer, quero mais, Senhor. Quanto mais você está cheio, você tem que dizer, transborda, Senhor. Irmãos, é algo que vai passando despercebidamente na vida das pessoas, e as pessoas estão cheias já. Vamos para a igreja, alguém diz, não, já conheço. Vamos para a igreja, alguém diz, não, lá eu fui machucado, lá eu tive muita decepção. Vamos para a igreja, não, é um bando de mentiroso. É assim que o povo fala lá fora. Evangélico é tudo no cego. Quantos eu ouvi falar isso? Quantos? O interessante é que Jesus está passando em sua caminhada terrena. Quantos não falaram mal dele? Quantos não expulsaram ele de dentro da igreja? Os errados colocaram o certo para fora da igreja, porque quando Jesus entrava na igreja, uma maneira para os irmãos entender, ele corrigia a igreja, ele corrigia aqueles que ministravam a palavra. E o interessante é que o problema nunca é com quem está ouvindo, o problema é com aqueles que estão explicando, porque quem explica carrega o conhecimento. E Jesus, quando vai corrigir os que carregam o conhecimento, eles se revoltam, eles expulsam a presença. Não é diferente nos dias de hoje, são poucos os que aceitam a verdade dentro de suas congregações, são poucos os que aceitam a palavra genuína dentro da igreja. A palavra do Senhor, ela é poderosa demais, demais, irmãos. É uma espada que fere, é uma espada que quando chega, aonde você toca ela corta. É uma espada, irmãos, ou você empunha ou você se machuca, não tem meio termo. Embanhada não serve para nada, desembanhada tem que segurar no cabo firmemente. Se segurar na lâmina se machuca, se não souber manusear também se machuca. Suba para anunciar Jesus e veja as críticas que virão, e veja os problemas que vão te afligir. Fale de Jesus e você vai ver como vai trazer irritação às pessoas. Mas o nome que é para trazer paz está trazendo irritação, irmão? Sim. Por causa desse nome, ele diz que nós seríamos perseguidos, maltratados, por causa do nome que traz paz. Porque quem está errado não quer ouvir a verdade. Mas quem está na verdade entende que é necessário dizê-la.
E Jesus chega para Nicodemos e começa uma conversa maravilhosa. Quantas vezes Jesus falou comigo e com você de uma maneira extraordinária, usando da vida de alguém que as suas atitudes, seus atos estão errados diante dos olhos de Deus, que aquele pensamento que você tinha, o Senhor reprova. Eu quero que você lembre quando alguém olhou para você e diz: não faz isso não, você vai se arrepender, não fala isso não tem para que você falar isso, e você persistindo naquele pensamento de briga, de ignorância, mas o Senhor usando de alguém com muita sabedoria, dizendo para você: não vai te levar a lugar nenhum. Mas nós ficamos com raiva quando alguém vem e tenta impedir a gente de fazer o que nós queremos. A maior revolta que tem nas pessoas com a igreja é esta: você vai ser proibido de fazer o que você quer. Por isso que muitos não querem Jesus, porque ele vai dizer: você não pode, você não deve, você não vai. E você, com seu pensamento de livre-arbítrio, você vai dizer: eu vou, eu quero, eu posso, eu mando no meu próprio nariz. Aí onde nós nos frustramos, encontramos as dificuldades, pegamos os problemas com nossas próprias mãos. Eu vou lhe dar um exemplo de problema. Quem de nós nunca ficou devendo para alguém? Mas quem fez a dívida? Nós procuramos os problemas, e às vezes fazemos dívidas por coisas que são fúteis. Poderíamos ficar sem? Poderíamos esperar o tempo certo? Não. Mas o eu quero, agora. E a gente nem dorme quando a gente quer alguma coisa. Não é assim? Você fica pensando como que você vai lá em 10 vezes, em 20 vezes. Não, eu vou conseguir pagar em 30 vezes. E vai lá e passa o cartão. E não consegue pagar. E você olha para alguém e você vai dizer: você não faz ideia do problema que eu estou. Aí quando você escuta alguém ministrar e dizer: problema é teu, você acha ruim. Porque não escutou alguém dizer: espera mais um pouquinho, você vai conseguir, você vai chegar lá, tenha calma. A caminhada com Deus, ela é feita de paciência, e isso é uma virtude que poucos têm: esperar o tempo certo. Nada com Deus é da noite para o dia. Preste atenção. Eu quero que você analise algo. Muitos aqui já viram o milagre de Deus. A gente vê o milagre ali na hora, a palavra lançada na hora, o Senhor operando na hora, sim ou não? Sim. Mas quanto tempo a gente viu a pessoa enferma? Quanto tempo a gente viu a pessoa chorando? Quanto tempo a gente viu aquela pessoa clamando de madrugada, pedindo socorro para Deus? Não participamos do sofrimento, mas queremos participar da glória. Ela passou um processo. Para nós foi algo instantâneo, mas para ela foi algo de anos. Foi muito sofrimento. Demorou. Maravilhoso momento que foi curado. Mas o processo que passou foi algo muito demorado. E nós, irmãos, precisamos aprender. Todos nós. O tempo ensina. Porque o dono do tempo é Deus. Deus é dono do tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E se hoje o Senhor disser para mim e para você, por um pequeno momento, 2 minutos eu vou deixar você passar uma prova, quantos anos representa? Estamos prontos? Por um segundo, um milésimo de segundo, eu vou deixar você passar uma aflição. Quantos dias, quantas semanas, quantos meses vai ser essa aflição? Porque estamos acostumados que Deus é bom, estamos acostumados que Jesus é bonzinho. Só ouvimos pregação que o Senhor vai dar, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai fazer, que Ele vai curar, mas Ele não cura todos, porque nós não respeitamos o tempo para que as coisas venham a acontecer. Então plantamos, semeamos, então olhamos para a palavra e vemos dentro da palavra a lei da semeadura.
É gostoso quando lançamos semente, o duro é ter que colher. Certa feita eu fui em Caconde, numa fazenda, tem alguns anos, uma fazenda de café. E o dono daquela fazenda foi colher milho para fazer pamonha e curau. E eu fui junto, irmãos, e eu achei extraordinário. Aqueles homens colhendo, passavam a mão na espiga e pegavam, quebrava com uma facilidade. Um saco de estopa de 60 quilos, ele colocou nas costas, foi enchendo. Ele olhou para mim, deu uma risada, irmão, mas parecia tão leve aquilo lá. Eu falei, deixa eu levar um pouquinho, eu não consegui tirar do chão. Eu dei uma risada assim para dar uma disfarçada, mas não consegui levantar. Ele pegou com uma mão, virou, jogou nas costas e saiu andando. Sabe o que isso significa? Tem gente que ele está acostumado na roça. Ele sabe preparar a terra. Ele sabe que semente ele lança. E ele também sabe cuidar. E ele também sabe o peso de carregar a colheita. Ele está preparado para aquilo. Ele foi preparado para aquele trabalho. E às vezes a gente não está preparado. A gente lança semente, mas na hora de carregar a gente diz, eu não aguento, é um problema. Por que é um problema se a semente é tão boa? Porque o problema é que eu tenho que levar para casa, mas eu não consigo. O que nasceu não nasceu dentro da tua casa, foi gerado em outro lugar. Agora você precisa e não consegue a locomoção. E você vai depender dos outros. E todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós dependemos de Cristo. Não é em algum, é a todo momento de nossa vida. Enfrentamos uma onda enorme que ninguém pode parar. Já viu alguém deter onda do mar? Se alguém conhecer algum lugar, algum país que conseguiu, me fala. Porque quando uma tsunami levanta no meio do mar, uma sirene toca na cidade. Está avisando, está vindo. Sabe qual é o recado? Foge. O que está vindo ninguém vai parar. Os problemas na vida vêm para todo mundo. Dificuldade vem para todo mundo. Dias sem dormir é para todo mundo. Dor no corpo físico é para todo mundo. Quem nunca perdeu uma noite de sono por um problema? Quem nunca entrou em desespero por uma situação? E o que fazemos quando entramos nesse desespero? Deus me socorre. Estão acostumados a dizer já. Deus me socorre. Preciso da tua ajuda. Quando o desespero é muito grande, a gente diz, Senhor, envia alguém agora. E aí está o grande problema. Porque antes do problema chegar, a gente não se preparou. A sirene é tocada, tsunami vai vir. Se alguém avisa que vai vir, dá tempo de fugir. Se alguém avisa que tem um escape, dá tempo de sair da situação. E porque muitas vezes estamos afundados em problemas, porque não escutamos a palavra, porque não pegamos a direção que é dada, porque não escutamos os atalaia que o Senhor coloca na terra, porque ignoramos a vontade de Jesus. A vontade de Jesus, ela é boa para todo mundo, para o certo, para o errado. Irmãos, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer em que ele se converta, se arrependa e herde a vida eterna. Deus não tem prazer em ver a gente fracassado. Ele não tem prazer nisso. Quando nós entramos em uma situação, tenha plena certeza, culpa nossa. A culpa é nossa. Deus não tem culpa dos nossos problemas. Não tem. Agora, como podemos mudar isso? Como podemos olhar e reverter a situação que estamos passando? Alguém pergunta, ou alguém fala, conhece, aquilo lá não tem jeito, não entende a palavra. O outro olha pelos olhos da fé e diz, tem jeito, mas está perdido nas drogas. Ainda existe Deus, ainda existe um milagre. Sabe quantas pessoas em estados de rua
conhece bem a palavra de Deus? Muitos lá são conhecedores da Bíblia. Certa feita, em um trabalho de rua, o homem chegou e disse: sou um presbítero afastado. Ele fez várias e várias citações bíblicas. Eu fiquei impressionado. Mas sabe o que me deixou impressionado? É saber que tanto conhecimento não serviu. A Bíblia diz: melhor não conhecer. Melhor do que conhecer. A Bíblia nos ensina que evangelho é prática. Aleluia. Evangelho não é baú que você guarda. Evangelho não é cofre que você põe lá dentro e tranca. Evangelho é prática. Sabe o que é prática? Evangelho é dia a dia, é vivência, é campo. Jesus, quando ele olha para a seara, ele diz: em verdade vos digo que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que envie mais trabalhadores. Aleluia. A reflexão do Senhor é esta: são como ovelhas sem pastor. Jesus está dizendo: é muita gente sem direção, é muita gente que precisa de alguém para mostrar o caminho. Você já viveu algum momento da tua vida que alguém teve que olhar para você e dizer: vai, e você não vou, vai, e você foi obrigado? Já viveram isso? Na sua família, no trabalho, e você foi contrariado, mas lá na frente você entendeu e foi bom para você. Às vezes a gente reclama quando alguém nos coloca no caminho à força. Jesus não põe a força, Jesus põe a arguilhão. É diferente. Ele não vai te tomar pelo braço. Arguilhão, para os irmãos entenderem, é uma haste grande com uma ponta de ferro. Paulo não queria ir, e a Bíblia diz que o arguilhão estava posto em Paulo, porque quando o animal ele não quer ir, ele cutuca com o arguilhão, espeta, dói, vai na dor, é forçado a caminhar para o bem. E às vezes nós não queremos, porque quando nós encontramos com o Senhor Jesus, encontramos a palavra. Quando nos deparamos com a palavra, muitas das vezes nós dizemos: Senhor, eu não quero isso não. Eu sempre estou dizendo, o pecado é gostoso. É gostoso pecar, é ou não é? Se alguém falar que não é, é mentiroso. Irmão, pecar é gostoso, só que pecar traz consequências, e as consequências do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa, o que você vai receber, o que ele vai te dar, a tua herança no pecado, é a morte. Tudo que fazemos existe consequência. Eu escolho o que eu planto, mas não posso escolher o que eu vou colher. O plantio, você vai escolher aonde você vai jogar semente, quando você vai jogar semente, mas o dia da colheita é o tempo quem vai dizer, e o dono do tempo é Deus. Você já ouviu alguém dizer: pare com isso, não beba? Anos se passam e você escuta falar: fulano está com cirrose. Aí ele diz: eu queria tanto ter parado de beber a tempo. Irmãos, quão difícil é entender o que Jesus fala. Talvez as pessoas olhem e dizem: não, é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo convertido. Quando entendemos alguma coisa, o entendimento ele vem. Então nós passamos a saber a verdade, e as coisas vão mudar em nossa vida. Mas é difícil para as pessoas entenderem. Quantos leem a Bíblia? Falam: mas o que quer dizer isso aqui? A Bíblia ela é criptografada. Eu posso ir hoje sentar numa faculdade teológica e entender o tempo, entender o sentido que está ali. Eu posso, você pode. Eu posso te explicar com uma memória boa. Você pode vir aqui igual um papagaio e começar a falar. Se nós colocarmos um papagaio hoje na porta da igreja, o mês que vem, um papagaio jovem, ele vai
muito mais do que muitos irmãos, ele vai estar lá, ele vai dizer assim: glória a Deus, aleluia, é Deus. E alguém vai falar assim: esse irmão é fervoroso, mas quando olhar para cima é um papagaio, solto. Ele é só um som, é só um barulho, é só alguém falando que não entende, é só alguém que dá glória no meio da multidão. Nem todos dão glória porque está glorificando, muita gente dá glória porque está indo no embalo. É como um estádio de futebol, quando alguém grita lá embaixo, gol, aquilo pega, a arquibancada sobe, gol, até lá em cima, aí chega lá em cima, o outro grita gol, vai até lá embaixo. E tem gente que diz: dá glória aí, dá glória aí. Deus não recebe glória de qualquer jeito. Deus não recebe o glória se ele não sair de dentro do coração. É necessário que toda adoração ela seja verdadeira, não impulsionada por homens, mas com intelecto, com fé, entendendo o que está fazendo. O glória verdadeiro, quando ele vem, irmãos, ele impacta. Você sente alegria, não tem ninguém que possa parar alguém que está com a alma exultando na presença do Senhor, porque ele vai gritar, a alma vai gritar de felicidade. Isso tudo, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós queremos entender o que Jesus está falando, quando nós queremos aprender de Jesus o caminho. Agora, quando alguém olha para a palavra pelo Espírito, ele vai te explicar de uma maneira que você vai entender o que Jesus quer dizer. Jesus tem uma hermenêutica perfeita, um ensinamento exclusivo que pega lá dentro do nosso coração. Quantas vezes nós choramos sem ninguém ver? Quantas vezes você se pegou sozinho, chorando, as lágrimas descendo, e nem você mesmo compreendeu o sentimento dentro de você, a tristeza, a angústia? Quantas vezes você, ali lavando uma louça ou trabalhando, começou a refletir na vida, e começou a falar: Deus, o porquê disso tudo? Deus, o porquê? Nós precisamos muito mais de Jesus do que imaginamos. Precisamos muito de Jesus, para tirar todos os pontos de interrogação que está dentro da nossa consciência, para a gente entender. Tem um monte de gente se perguntando o que é paz, o que é alegria, o que é essa palavra chamada felicidade. Tem muita gente se perguntando coisas simples. Então eu olho para esta palavra e eu vejo: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for. Ninguém pode fazer estes sinais. Bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque fala, e o que sai da boca do Senhor é testificado em milagres, em cura, em libertações. Nem toda libertação é demônio. Tem pessoas com angústia na alma, com a alma em cadeias espirituais, e o Senhor tira de lá de dentro e te mostra o que é ter paz, e te mostra o que é alegria de verdade. Muitos estão buscando um mero momento de paz na vida. A paz não depende do dinheiro, não depende da casa, do carro bom. A paz depende de Cristo. Ele é o único que pode nos dar a paz. Ele é o único que pode mudar a nossa história, de nos fazer feliz com pouco, de nos fazer compreender o sentido da vida. A maioria das pessoas olham para dentro de si e se pergunta: por que eu estou vivendo? Por que eu estou nesse mundo? Não entende. O coração está sempre doendo. Sorri por fora. É um livro bonito por fora, mas se você lê o que está por dentro, é uma história de tristeza. Mas existe alguém que consegue ler os nossos corações. Ele esquadrinha o nosso coração, a nossa alma. O nome dele é Jesus.
E Ele consegue ver os melhores e os piores dias dentro da gente. Acredito que Nicodemos, no dia que esteve com Jesus, ele estava impactado. Ele estava de uma maneira extraordinária, olhando para o Senhor e dizendo: quem é esse? Ele foi buscar entender significados que ele não pôde compreender estudando com homens. Ele foi buscar um entendimento que o homem pela letra já não podia dar, mas alguém que vinha trazendo coisas do Espírito poderia explicar para ele o porquê de tantas as coisas acontecendo, o porquê estamos aqui, porquê estamos sofrendo, o porquê não há mudança, porquê não há entrega. A tarde cai, a noite chega, o encontro acontece, está escondido. Quando a gente vai para a igreja a primeira vez é algo tão estranho. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a ir, quando criança não, eu me afastei um pouco da igreja, depois voltei depois de jovem, parece que todo mundo olha para a gente, e os crentes de verdade não estão nem aí, eles olham, ficam ali no altar, eles ficam... Eu sempre vi coisas quando eu ia para a igreja, eu olhava, eu via pessoas, as pessoas brilhavam, eram os crentes diferentes, eles tinham luzes em volta deles, eu olhava aquela coisa linda, maravilhosa, eu falava: o que é isso? Aí eu perguntava para um crente, a maioria não sabia responder. Irmãos, eu ia numa igreja e ia na outra, era um tempo de muitos homens e mulheres de Deus, e Deus usava a revelação de uma maneira extraordinária. Você via as coisas acontecer. Me lembro, tinha 9 anos de idade, o moço chega armado na porta da igreja, o pastor levanta a Bíblia, a arma cai no chão, o homem cai de joelho, e Deus é glorificado. Hoje, irmãos, nós olhamos e cadê esse povo? A maioria já dorme no Senhor. O que estamos vendo hoje? Uma geração que não conhece mais o poder do Espírito Santo, a geração do parque de diversão, porque é um pula-pula dentro da igreja, é um tal de roda-roda dentro da igreja. Nada contra, cada um faz o que quer, mas poucos fazem a vontade de Deus. Porque falar, pular, rodar é fácil, o difícil é combater o pecado. O difícil é se deparar com o diabo e a legião dele e dizer: saia em nome de Jesus. O diabo não respeita igreja bonita, não respeita cargo, não respeita conhecimento. A única coisa que ele respeita é santidade. Sem santidade não tem negócio. E Jesus está numa conversa com um homem que ele está buscando no Senhor agora o conhecimento além da letra. Existe um conhecimento aqui que está além do que nós podemos ler. É um conhecimento que nós vamos poder viver. É o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Está além da letra. E hoje são poucos que estão vivendo este conhecimento. São poucos que estão tendo o privilégio de ainda ver este conhecimento. Porque o Senhor, Ele se revela através da palavra de Deus. E é algo extraordinário. Diz o texto, verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, João está batizando com água, para arrependimento dos pecados. Mas ele diz que está vindo alguém que é maior que ele, que ele não é digno de levar as sandálias, que batizará com o Espírito e com... Nicodemos está preparando, João está preparando o caminho para ele. Jesus está preparando Nicodemos para ele. Tudo volta para Deus. Tudo. Notou que temos um tempo de vida? Eu vou dizer claramente, vocês vão entender. Todos que estão aqui, estão me ouvindo, vão, levanta a mão aí alguém para dizer que não vai. Não tem, né? Essa profecia, irmãos, não escapa.
Sabe por quê? Deus determinou. Mas a pergunta que fica: para onde iremos? Quantos aqui dentro têm medo da morte? Quantos aqui têm medo de se ver dentro de um caixão? O homem e a mulher que teme ao Senhor, que guarda a palavra do Senhor, ele não teme a morte, mas ele espera o dia para ir para o Senhor. Ele aguarda o dia para ir embora, porque ele sabe o que ele espera do outro lado: a fé, a convicção, a experiência com Jesus, traz a certeza do que está esperando do outro lado. E ele não tem medo, porque há uma certeza dentro dele da salvação e da vida eterna. E não podemos fugir. Tentamos, quando alguém entra no assunto, a gente diz: não gosto dessa conversa não gosto não. Eu gosto de fazer enterro. Eu gosto de levar o irmão João para levar comigo no enterro. Eu gosto. Mas não é todos que eu posso fazer não. Mas os que eu tive a oportunidade eu gosto. Vai o irmão João, aí nós louvamos assim lá: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Aí eu olho para todo mundo, está todo mundo chorando. Aí eu fico pensando assim: chora, mas não se arrepende. O caminho está aqui, ó. A porta é estreita, não dá para levar nada. A roupa que está no corpo vai perecer na terra. A casa não entra, o carro não cabe, não tem garagem no caixão. Não dá para levar dinheiro. A joia, se colocar, o ladrão leva. Ei, a porta para a vida eterna, irmãos, só cabe o corpo. E ainda tem um detalhe: eles juntam nossos braços, dá uma espremidinha e deixa o pezinho bem juntinho. Quando eu for, não vou dar trabalho, sou pequeno, levinho, não vão nem ter problema para me carregar. E vão ver eu lá dentro ainda rindo. Morreu rindo? Não, morreu feliz. Quando vocês olharem e ver eu lá deitadinho, sorrindo, vão falar: você está com Jesus. O que você quer dizer? Eu quero dizer nesta noite que eu e você não vai escapar disso, porque isso está na palavra de Deus. Eu vejo pessoas tentando desmentir, mas não conseguiu ainda impedir a morte. Mas, por outro lado, a morte também chega. E tem um nome que pode dar vida novamente para o morto ficar nessa vida terrena com vida. O nome dele é Jesus. E ninguém explica quando morre. Os aparelhos acusam: foi a óbito. O médico assina, o crente ora, o Senhor responde, o morto levanta e a medicina não sabe explicar. O nome dado para isso chama milagre. Só tem um que pode fazer milagre. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem explicação quando a morte chega, não tem explicação quando a vida chega, porque o dono da morte e da vida é Jesus. Quem vai escapar? Mas podemos aprender o caminho, podemos mudar de direção para estar prontos. Podemos, pelas nossas obras, pela fé aplicada no Senhor, ter os dias sobre a terra prolongado. Podemos orar por alguém enfermo e ver o Senhor dar mais dias de vida. Podemos orar por uma criança ela levantar do leito. Podemos orar por aquele que a medicina desenganou e o Senhor dizer: pela tua oração, pela oração do justo, a oração pode muito, darei mais dias. Podemos orar e o Senhor repreender o câncer. Que Deus é esse? Nicodemos está perguntando: quem é esse que traz todos esses sinais? Quem é esse que põe a mão no esquife e o defunto levanta? Quem é esse que está além da letra? Quem é esse que a escola dele é o cemitério? Quem é esse que a escola dele é o hospital, é o leprosário? Quem é esse que anda no meio dos que estão caídos e põe de pé? Quem é esse que os demônios se curvam na presença dele? Aonde ele aprendeu? Da onde ele veio?
um doutor procurando outro. Tu vem de Deus, tu é do Senhor, ninguém pode fazer isso se não tiver no Senhor. Ei, eu olho para essa mensagem, irmãos, se não nascer, não vê. Agora vamos lá, em João está batizando. Você se arrepende e desce as águas. Quantos a gente já viu batizar? Quantos vocês já viram batizar e sair dos caminhos? Quantos foi para a igreja e virou do caminho? Quando nos arrependemos, diga, quando nos arrependemos, isso não é tudo. Não é. Estou arrependido. Sabe quantos eu já vi, depois da palavra, levantar a mão porque se arrependeu e vim aqui, quero reconciliar com Jesus. Depois daquele dia, Jesus, o que aconteceu foi para a glória. Não, foi não. Temos que estar atento no que o Senhor falou. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, e diz mais, da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Aleluia. Verso 3: aquele que não nascer de novo não pode ver. Vou te fazer entender. Quem pode ver? O que tem na minha mão? O que tem na minha mão? Todos estão vendo? Claramente. É você arrependido. Vem pegar para ver se você pode. Estende a mão aí e toca. Quando nos arrependemos, nós podemos ver. Eita glória. O Senhor disse: quando tu se arrepende, quando tu desce as águas, tu pode ver, está lá, tu vai saber que existe, vai ser dada uma fé, tu vai ver pela fé, o reino está ali, está pertinho, mas não está lá no céu, não, já está aqui, o reino está diante de você, tu pode ver, filho, tu pode ver o reino, filha, tu pode ver a providência, tu pode ver o milagre, tu pode ver a presença. Mas para entrar sem o Espírito não pode. O pastor te desce as águas, tu se arrepende, eu te desço as águas, mas o Espírito quem dá é Jesus, quem batiza com o Espírito é Jesus. Sem o Espírito tu não entra. Tu pode ver Turué para uma geração que está vendo o reino, mas não vai entrar dentro do reino porque não tem o Espírito. Tem muita gente dizendo: não, Deus só quer o coração. Entra com o teu coração para ver o reino, mas sem o Espírito dentro dele, tu não entra dentro do reino. O Senhor me deu essa mensagem orando e eu falei: Senhor, mas o que eu vou pregar dentro de Nicodemos? Meu filho, diga para a minha igreja que tem muita gente que já está vendo o reino, tem muita gente que ainda pode ver o milagre, mas se o meu Espírito não estiver neles, não entra comigo na minha casa. Se o meu Espírito não estiver neles, não vai conseguir entrar, não vai passar pela porta estreita, porque tem muita gente com medo.
Para passar pela porta estreita tem que deixar o mundo. Para passar pela porta estreita tem que deixar o orgulho, o ego. Tem muitos dentro da igreja que o teu orgulho é um espinho enorme. Vai enroscar na porta, não entra. O Espírito não habita em casa suja. O Espírito não habita em tempo rebelde. Cuidado para quem tem o Espírito, para não perder. Porque é aquele que tem o Espírito examina a consciência. Aquele que tem um Espírito, ele é nova criatura. Sabe o que é ser nova criatura? Sabe o que Jesus está dizendo de nascer de novo da água e do Espírito? Tu se arrepende. No arrependimento eu digo: irmão, me perdoa, igreja me perdoa, sociedade me perdoa, olha tudo que eu fiz, eu volto atrás, eu não vou fazer mais. Aí vem a palavra: agora vai caminhar por um caminho novo, agora vai andar por uma estrada diferente. E sabe o que acontece pela palavra? Roubava, não rouba mais, traía, não trai mais, mentia, não mente mais, era um fornicador, agora não é mais, era um linguarudo, agora não é mais. Aquela pessoa que outrora vivia invocando o diabo, toda hora estava xingando, estava praguejando a casa, agora você entra na casa, é louvor, você entra na casa, é Jesus daqui, é Jesus de lá. Agora quando você chega perto dele, ele já não aceita mais conversa torta, ele não aceita mais foto de pornografia no celular, ele começa a olhar por um caminho diferente, porque tem o Espírito Santo. A palavra, ela vai moldar o homem, a palavra vai moldar a mulher. Ninguém muda da água para o vinho. A mudança, tem muita gente dizendo: quando Deus me mudar eu vou vir para a igreja. Não vai não, filho, fica na tua casa. Porque sem a palavra não haverá mudança na tua vida. Porque o que convence o homem do seu pecado e do seu erro é a palavra do Senhor. Seja todo homem mentiroso, mas a palavra do Senhor nunca será mentira. Tem muita gente dizendo assim: não há mudança, não há jeito. Há jeito, ouve. Nós podemos chegar para alguém: eu posso pagar tuas contas, mas eu não posso mudar teu caráter. Ei, eu posso te levar de uma cidade para outra porque você cometeu um erro, mas não tem como eu mudar você por dentro. Você já prestou atenção que tem gente que mata num estado e foge para o outro? Ele vem, quem conhece, ele tem uma vida nova. Mas você olha, uma pessoa tão boa, mas se fica revoltado, ele pratica o assassinato. Ele fugiu, deixou de ser um assassino? Não. Aquela natureza ainda está lá. Deus não tira consequências de erros. A palavra ensina a gente a enfrentar as dificuldades. A palavra nos coloca em dificuldade. A maior dificuldade que o cristão enfrenta quando chega na palavra do Senhor, o nascer de novo, vou dar-lhe um exemplo. Alguém chega para você e você bebia, ele diz: vamos beber? Ele diz: não bebo mais. Perdeu os amigos. A primeira coisa que você perde é toda a tua amizade. Sabe por quê? Porque tem gente que não gosta de você. Tem gente que gosta que você alimente o vício dele. Tem gente que não gosta da tua família. Tem gente que gosta de consumir o que tem na tua família. Tem gente que não quer o bem da tua casa. Tem gente que só vai na tua casa para praguejar, para lançar palavra de derrota. Você diz um sonho: eu quero uma pia, eu quero um armário planejado. Alguém diz: olha, isso é muito caro, deixa isso quieto, compra na Casa Bahia. A pessoa te menospreza, te joga lá embaixo, você aceita. Eu aprendi na palavra: quando eu quero algo novo, eu pego o que é velho, desmonto tudo e deixo vazio a parede. Mas não sei quando eu vou ter, mas sei que todo dia eu olho, tá lá o que? Não tem nada, tá lá, tá aqui, ó, tá lá, sabe por quê? Eu aprendi pela palavra que Deus, ele é criador. Deus, ele só pode criar aquilo que está no teu coração, o que o teu coração deseja. O que o teu coração deseja, ele vai criar para você. Mas como que ele vai pôr algo que já está ocupado o espaço? Como que Deus vai colocar paz no teu coração se o mundo ocupa todo o espaço? Como que Deus vai colocar uma vida nova no teu relacionamento se você não quer abandonar os demônios que estão lá perturbando? Como que Deus vai transformar a tua casa, te colocar algo maravilhoso, se você não quer limpar ela? O Espírito, quando vem para habitar, é necessário ter lugar.
A casa ela vai ser preparada. A parábola do valente no livro de Lucas vai nos dizer que Jesus, quando vem um valente, a Bíblia diz que tem um valente, mas vem outro mais valente do que ele. O diabo é valente. Não brinque com ele. Cuidado, porque quando ele chega, ele mete o pé na porta, ele invade a casa e para sair dá trabalho. Quando eles vêm, eles entram à força, acham uma brecha ainda. Mas o texto diz que vem outro mais valente do que ele. Aleluia. Homem que tem coragem, homem que não perde guerra. Ele não mete o pé na porta, ele bate lá no portão e diz: abre que eu cheguei. Ele chega e ele anuncia: abre a porta da tua casa que eu quero entrar. Mas tem alguém aqui que está bravo: deixa eu entrar que eu resolvo. Quantas vezes Jesus bateu no meu e no teu coração dizendo: deixa eu entrar que eu resolvo. Deixa eu entrar na tua família que eu dou conta de resolver o teu problema. A gente muitas das vezes diz: Senhor, não, já tem muita bagunça, já tem muito problema. Quando ele entra, a Bíblia diz que ele amanieta o valente, ele amarra o valente. Quando ele amarra o valente, ele toma seus despojos. Sabe o que são os despojos? As almas que ele está ali aprisionando. Lança aquele valente para lugares áridos do deserto. O texto vai percorrer e nos diz que a casa, estando limpa e ordenada, a casa ela vai ser arrumada, ela vai ser limpa. Tem muita gente que vem para a igreja. Essa tarde um irmão falava comigo e ele dizia: olha, fulano veio para a igreja, a vida ficou boa, melhorou de situação, a língua ficou desse tamanho, afiou igual um facão, preparou. Ele falou: olha, facão corta de um lado, vou fazer cortar do outro, afiou do outro, decepou o pastor dele, falou mal, foi embora. Vou para um lugar melhor, igreja de pecado, de porta aberta, igreja que aceita demônio, igreja que aceita o inferno pregar no altar, igreja que não tem santidade, que não tem compromisso com Deus. Mas o Senhor havia dito para ele, antes dele declarar, o Senhor já havia dito: aquele cabelo preto liso vai te fazer cair. Não vai, não é o caminho. O Senhor é especialista em dizer para a gente: não. A casa estava limpa, a vida estava organizada. Quem trouxe o homem foi o pastor Adriano. Chega para mim um dia no meu trabalho, o pastor diz: ajuda ele. Eu falo: varão, eu sou um jeito de te ajudar. Ele falou: como? Eu falei: vem cá. Onde eu trabalho é assim, irmão. Alguém chega lá e vai muita gente lá com a vida destruída e pergunta para mim: o que é preciso? Eu falei: vem cá, eu levo num cantinho bem escondidinho, cheio de pó no chão, que é uma funelaria, que é para o peão sujar as calças. Eu falo: dobra o joelho aí. Não, mãe, que dobra o joelho aí. O único jeito de mudar a vida é assim: dobra o joelho. Jesus, do meu lado tem um pecador, um homem com a vida destruída. Do meu lado, Senhor, tem alguém que veio aqui pedindo misericórdia, e o Senhor é o único que pode mudar a situação dele, pode abrir porta que está trancada, pode levantar o caído, pode dar liberdade ao que está cativo. O Senhor é o único. Eu estou orando com ele: Senhor, visita ele agora, segura na mão dele. Ele entrou sozinho, dobrou o joelho sozinho, mas quando ele levantar, eu creio que o Senhor está segurando a mão dele. Ele não anda sozinho, ele vai ter direção. O Senhor vai endireitar o caminho, o Senhor vai dar um rumo para a vida dele. Vai ser diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Levanta, varão. Glória a Deus. Pastor Adriano levou ele estava com as coisas tudo jogadas na rua. Não deu 2 dias, Deus foi preparando, mas quando o Senhor diz: não faz o desejo do teu coração, Ele diz: não, eu quero. É de Deus, porque lá onde a pessoa está, Deus revelou. Eu falei: filho, eu não estou aqui para disputar a revelação de Deus não, então vai, filho, vai, pode ir. Aí o irmão essa tarde me diz: ele está desviado, vida destruída, voltou para os vícios. Sabe por quê? Porque não queria um caminho estreito. O Senhor entrou, segurou na mão,
entrou na casa, expulsou os valentes que estavam lá, limpou o coração, reconstruiu o homem, vinha sorrindo, vinha cantando na igreja, feliz da vida, oportunidade de serviço aparecendo, o homem já tinha um lugar para morar. Mas veio o diabo, e ele diz: tem algo melhor para você. Isso é algo, irmãos, que as pessoas não percebem. Um homem olhou para mim, me encontrou e disse assim: ô, você não é pastor dele? Ajuda ele, está lá caído, alcoólatra lá. Falei: não sou pastor dele. Ah, mas você não pode ajudar? Não. Mas você é ruim, você é da igreja? Não, o único que pode é Jesus. Ele quer Jesus? O único que pode ajudar é Jesus. Você quer Jesus? Pode olhar para mim e dizer: eu não gostei da palavra. Eu posso te dar um prato de comida. Você pode dar um prato de comida para alguém. Não está para o sol com a peneira, você não quer carregar nas costas. Sabe qual é o problema? Que tem gente que não quer acordar na madrugada para falar: Senhor, muda a história. Tem gente que não quer acordar na madrugada para falar: Senhor, entra com tua providência. Tem gente que não quer pagar preço para ver alguém ser liberto. Terça-feira estávamos aqui, prestes a terminar a obra. Estava eu, o diácono, outro rapaz ali. O moço passa bêbado, muitos do bairro devem conhecer ele. Ele chega, abraça o irmão, cumprimenta o outro, ele pega na minha mão e não solta. Segura na minha mão. Ele segurou, olhou bem dentro dos meus olhos, encostou, pôs o pé perto de mim, ali naquela parte mais alta. Olhou bem dentro do meu olho e falou: e aí, vai invocar o nome de quem aí dentro? E eu olhando no olho dele: você vai invocar o nome dele, né? E ele encosta mais um pouquinho e diz: sem ele você não é nada. E a minha alma dizendo: é verdade? Você não é nada. Ele desceu, olhou para mim e fez assim, ó. Sabe quem estava no homem? O diabo. Na porta dessa igreja dizendo: vai invocar o nome dele aqui, né? E a resposta nessa noite é: já começamos a fazer isso. Porque quando invoca o nome de Jesus, dá para ver o reino. Quando invoca o nome do Senhor, dá para ver a glória, dá para ver o mover, dá para ver os sinais. É pessoa endemoniada sendo liberta, é depressão indo embora, é problema na casa indo embora, dá para ver o reino se mover. Mas presta atenção, não pode ser só casa limpa, não pode ser só casa ordenada, tem que ser, irmão, morada do Espírito Santo de Deus. Não é, irmão, só para ver o agir de Deus, tem que ouvir e mudar para poder ter vida eterna, para dizer: Senhor, a porta é estreita, mas cabe eu certinho lá. A porta é estreita, Senhor, mas eu vou conseguir passar, porque Senhor, na minha frente vai o Senhor. Quanta gente dizendo: não, eu vou para a igreja e tá bom. Tá bom não. É necessário se converter. Essa palavra é para crente dentro da casa. É necessário se converter. É necessário mudar o caminho. É necessário tirar os espinhos. Vai impedir você de passar. Oh, meu Deus. Tem gente que ele vai para a igreja e ele diz assim: não, mas eu sou crente, não é para mim não. A Bíblia não manda exortar tolo. A Bíblia diz: exorta o sábio, e ele será mais sábio ainda. Exorta o tolo e vai arrumar problema para tua cabeça. Já entrei em muitas casas e eu escutei dizer assim: veio fazer o que aqui? O que Jesus mandou em Lucas: pisar na tua cabeça. Aleluia. E nenhum dano nos fará. Nascemos de novo da água
porque nos arrependemos, e do Espírito, porque nos convence do pecado diário. Um arrependimento é uma coisa, viver arrependido é outra coisa. O Espírito nos leva todo dia a se arrepender. Todo dia o Espírito brada dentro de mim, dentro de você, dizendo: está errado. Quer ver como que ele fala? Mas eu não sou da igreja, Deus não fala comigo. Fala. O Espírito Santo fala com todo. Alguém diz: não fala não, o Espírito Santo só fala com os homens de Deus, homens de muito jejum, de muita oração. Sabe quem que leva o homem ao arrependimento? A inspiração da palavra. O Espírito Santo está encarregado de nos levar ao arrependimento. Já foi fazer algo e dentro de você veio aquela vozinha suave: vai não. Foi fazer uma maldadezinha e escutou dentro de você: faz não. Já experimentou isso? Já teve um sonho que alguns chamam de déjà vu, e dentro daquele sonho você viu acontecer algo, e no outro dia falou: rapaz, sonhei com isso ontem. Profecia de Joel: o Espírito se derramará sobre toda a carne. Deus, ele nos avisa. Outra coisa é você ter algo que é diferente. Pedir e receber. Ele falar é uma coisa, você pedir e receber é outra. Ele alerta: não vai por esse caminho, porque ele ama a nossa alma. Ele nos diz o caminho que nós devemos seguir. Irmãos, preste atenção. Sem o Espírito não pode entrar. Eu vi um pastor, muito amigo meu hoje. Ele foi evangelizar meu pai, matuto da roça, ignorante, percepção do meu pai: crente não presta, pastor é ladrão. E Deus fez algo extraordinário, fez o filho virar pastor. Aí ficou estranho dentro de casa, né? Mas hoje você fala de Deus, de Jesus, os irmãos que vai lá na minha mãe sabem, ele chora, ele se derrama. E esse pastor começa: aceita Jesus, e ele fala: já tenho Deus, moço. Aceita Jesus, e ele diz: já tenho Deus, moço. O senhor precisa aceitar Jesus. Moço, eu estou te dizendo que eu já tenho Deus. Eu olhando aquela situação toda, saí de perto, fui do lado, dobrei o joelho e falei: Jesus, eles não se entendem. Eles falam a mesma língua, mas eles não se entendem. Por que isso, Senhor? Tem gente que prega por ego. Tem gente que tem um orgulho de querer ouvir o outro falar o que ele está dizendo ali. Aceita? Ele aceita. Tem gente, tem pregador que tem um orgulho de falar: eu fui no culto, 30 levantou a mão, reconheceu Jesus. Volta um ano depois, vê quantos ficou na presença. Não é uma questão de levantar a mão, não, de reconhecer porque está cheio da emoção, não. É uma questão de ser convertido verdadeiramente na alma, no Espírito, e dizer: Senhor, como eu te amo, eu não abandono mais o Senhor. É você olhar para alguém e ela está convencida de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, alguém pode olhar e falar: não, existe aqueles que o Senhor toca e muda ali, mas a minha conversão levou 20 anos para mim levantar a mão e ir lá na frente. Só que eu não reconheci Jesus dentro da igreja. Eu reconheci na porta da sala da minha casa, quando eu saí para praticar o suicídio. Ali estava Jesus naquele dia de pé, minhas pernas ficou mole, coloquei o joelho no chão, tive força, coragem, e disse: naquele dia minha testemunha foi o céu, e falei: Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti. E anos se passaram e eu continuo do mesmo jeito. Fui na igreja com muita vergonha, levantei a mão porque a Bíblia diz que nós devemos reconhecer Ele publicamente.
Mas aonde reconhecemos a Cristo? Você pode voltar para a tua casa, entrar dentro do teu lar e dizer: Senhor, hoje eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha alma. Isso é um tapa na cara do diabo, porque você está declarando para toda nuvem de testemunha que está lá em cima, que você está tomando um partido aqui na terra, se posicionando porque você quer um compromisso com o reino agora. Aleluia! Então vamos para a igreja, segurando na mão do Espírito Santo, chegamos lá, e quando a palavra é pregada, a gente não consegue se controlar, e a nossa alma vai até a frente e diz para todo mundo: hoje, na frente de todo mundo, eu estou reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da minha alma. Aleluia! Há uma diferença, irmão. Há uma diferença. Não é simplesmente descer as águas. Tem um monte de gente aí, ó. A gente está vendo um monte de vídeo. A pessoa desce as águas, fica endemoniada lá dentro. Aí levanta batendo no pastor, no presbítero, no diácono, sai todo mundo apanhando. Aí eu fico pensando, nessa igreja não tem oração não? Nessa igreja eles não oram não? Não dão as mãos não e pedem para Jesus arrancar tudo que não presta não? Rapaz, aqui para uma pessoa se unir nessa igreja no dia da ceia, a igreja inteira se levanta, fica na frente do altar, e a igreja estende a mão e pergunta: Jesus, se tiver demônio no nosso meio, não ceia. E a gente já viu pessoas caírem no dia da ceia, hein? Na frente do altar, mesa preparada, mas o diabo não senta, o diabo não toma lugar no dia da ceia não, porque diz a palavra que no dia da ceia ele falou: o que mete a mão no pão vai me trair. Aqui não, o diabo já encheu teu coração negativo. Sem oração, sem verdade, não tem libertação. Tem gente que não tem demônio no corpo, mas tem a vida destruída pelo diabo. Ela precisa ou não precisa de libertação? Precisa ou não precisa nascer de novo? Precisa ou não do encontro com Jesus? Mas quem levará ela a Cristo? Não vamos a Cristo com promessas falsas, não vamos a Cristo com pregações elaboradas para mexer com a emoção, não vamos a Cristo com conto de fada, vamos a Cristo com a realidade, vamos a Cristo com o fardo pesado, vamos a Cristo com nossos problemas, vamos a Cristo para buscar na presença dEle a verdade que Ele nos dirá. E quando nos encontramos com Ele, Ele é maravilhoso. Ele diz: sabe aquele pecado escondido que você tem? Sabe aquilo que você está fazendo lá na tua casa que ninguém está vendo? Abandona. Quando chegamos até Ele, Ele começa: deixa esse pecadinho de estimação teu. E a gente fica constrangido e fala: Senhor, mas como que eu vou deixar? Faz tantos anos. Diga para Ele: não te quero mais. Esse é o único divórcio que a Bíblia permite. É você largar o pecado. E há uma carta assinada pelo céu de vitória quando abandona o pecado. Quando abandona o pecado, acontece algo. Verdadeiramente o nome vai lá para cima. Nos arrependemos, buscamos, deixamos o pecado. O nome está escrito no livro da vida. Aleluia. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas te dizer: necessário vos é nascer de novo. Entenda, irmãos. O que aprendemos na nossa vida cotidiana, de criança à fase adulta, é igual nós homens. Lá fora os homens se orgulham. O filho homem cresce. Esses dias eu falava com o irmão sobre isso, e os outros se alegram: olha, meu filho pegou tantas meninas, ele é pegador, ele é machão. Ele é macho, só não é homem. E hoje nós estamos vendo um mundo cheio de macho, mas poucos homens. Muitos ensinam: você tem que ser macho. E a Bíblia ensina: você tem que ser homem. A Bíblia não diz filho do macho, a Bíblia diz filho do homem. Filho do homem. Ele tem conduta, ele tem personalidade, ele tem decência, ele tem poder,
Ele tem nome, ele tem autoridade. Filho dele te põe de pé. Aleluia. Sabe o que o Senhor diz? Quando nascemos de novo, quando nascemos do Espírito, abandonamos as coisas da carne. Então começamos a viver uma vida nova, direcionada, firmada, trabalhada pelo Espírito Santo. E de pouco a pouco vamos sendo moldados, transformados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. É isso que muitas vezes, irmãos, tem faltado. Igrejas dizendo: vem do jeito que você quer, fica do jeito que você quiser. Mas Jesus diz: se você não nascer do Espírito, você não entra. Aleluia. O pregador pode dizer o que quiser, irmãos, se não se arrepender, se não buscar a presença do Espírito Santo, não entra. E para receber o Espírito de Deus, tem que buscar santidade. Sem santidade, Hebreus 12, ninguém verá o Senhor. Aleluia. Segue a paz com. Mas e se no meio tiver alguns que não quiser paz? Segue a paz com ele, deixa ele o problema dele com Deus. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, aonde está o Senhor? Em seu trono de glória. A Bíblia nos diz que um homem viu ao Senhor. O nome desse homem é Estevão. Ele viu. O que aconteceu com ele mesmo? Havia um momento crucial na vida dele ali. Irmãos, ele contempla, ele tem visão. Tem gente que se pergunta se ver um anjo é real. Se é real, a Bíblia diz que não é só ver. Tem pessoas que receberam anjos em suas casas e não. Se você recebe um anjo e não sabe, como que ele veio? Como que ele veio? Que forma que ele veio? Um morador de rua? Alguém que você olha, parece que eu conheço, mas não sei quem é. Alguém que você olha, rapaz, mas eu senti uma simpatia com essa pessoa. Uma pessoa tão boa, ó, entra aqui na minha casa, vai tomar uma água, você não sabe ninguém que é. A pessoa te pede um pão, você fala: não, vem que eu vou te preparar um prato de comida. E alguém enviado de Deus. Eu vou falando na linguagem de Hebreus primeiro. Um espírito chegou na tua casa, materializado, e você não soube que ele era um espírito. E você fica: nossa, diferente o jeito que fala, que olha. Fica aquele negócio na mente, mas porque a tua ótica humana está acostumada só com o material, só com o físico. Mas quando nasce no Espírito, tu pode ver o reino, tu pode ver os anjos, você pode ver o Espírito Santo. Ninguém está pregando isso mais. A pregação de hoje que muitos falam, você não pode ver. Só para mim lembrar, Jesus está vivo ou está morto? Todas as igrejas pregam que Jesus está vivo, mas não diz que você pode ver Jesus. Eu queria entender esse negócio que eu não posso ver quem está vivo. A pessoa está lá na Austrália, a pessoa está lá na China, eu posso ver ela através de um aparelho de celular, meio de comunicação. Jesus está vivo em espírito, eu não posso ver ele está vivo? O homem está sendo apedrejado, olha para cima, vê o pai e o filho sentado à destra dele. Como que ele pode ver? Sabe por que ele pode ver?
porque a pedrada estava descendo lá de cima, e ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Está aberto o céu para ele. Sabe por quê? Porque quem é o ser humano em sã consciência, levando pedrada, consegue falar: perdoa eles, Senhor. Que levando pedrada consegue amar. Somente se este ser humano estiver na palavra do Senhor, tiver intimidade com o Senhor, tiver o mesmo sentimento do Senhor, o mesmo olhar do Senhor, se o Espírito desse Senhor Jesus Cristo estiver habitando nele, não importa a pedrada que tu leva, tu ainda dobra o joelho e fala: ajuda, perdoa, Pai. Então você vai pela fé poder contemplar, poder ver com teus olhos abertos de dia o que muitos nunca vão enxergar, porque isto requer de mim e requer de você uma vida de santidade. E eu vou resumir: uma vida de santidade, para alcançar, é necessário morrer para o mundo e nascer em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, exatamente 9h15 é o nosso horário de pregação. É das 8 às 9h15. O nosso culto está encerrado aqui, mas vamos dar continuidade. Vamos orar por cura e libertação agora. Aqueles que tiverem compromisso podem retornar a casa sem constrangimento, mas aqueles que querem participar da oração, oramos das 9h15 até as 10 e pedimos ao Senhor ajuda. Jesus, ele disse assim: sem mim nada podeis. Agora eu vou lhe dizer: um incircunciso parou na frente e disse: vai invocar o nome dele? É uma resposta para o inferno. Todo dia enquanto estiver vivo, aonde eu passar. Eu passei um dia, um demônio falando na minha orelha: abandona aquele povo, deixa aquela igreja, tu tem Deus, tu não precisa deles, abandona aquele povo. Pastor Adriano estava construindo minha casa, e aquilo foi uma luta. Metade do dia, onde eu ia, ele falava: eu misericórdia a Deus, e não saía da minha orelha, falando e falando. Quando eu desci lá embaixo, o pastor não estava entendendo nada, eu disse assim: Satanás, eu não vou deixar Jesus. De onde eu encontrar os seus adeptos, em nome de Jesus, eu arranco eles de lá. Aí acabou. Devemos invocar o nome do Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento. Quem já viveu aquele dia de casamento que dá vontade de meter o pé em tudo? Só eu vivo esses dias, gente? Ô louco! Aí sim, glória a Deus. Quem é as mulheres aí que um dia olhou para o marido e falou assim: Jesus, hoje é o último dia, eu vou chegar em casa, eu vou jogar as panelas, hoje não vai ter comida, hoje, Senhor, se falar, eu vou responder o alfabeto inteiro. Mas quando olhamos para a palavra, a gente vai: misericórdia, Pai, tem misericórdia, entra na minha casa, Senhor, muda, Senhor, dá o livramento. Quando você chega lá, tudo está diferente. Aleluia. Porque o Senhor chegou primeiro, porque tu invocou o nome dele. E depois olhamos, porque nem todo dia, irmãos, é dia de flores. Tem dia que é dia de lágrima mesmo. Tem dia que a gente olha para o companheiro, para a companheira, e vê o quanto é feia a pessoa que nós casou. É ou não é? Quem falar: não, todo mundo passa isso. Mas eu olho para minha esposa e falo: filha, até morrer agora, você não vai poder escolher outra. Acabou a tua chance. Se errou na escolha, o problema é teu. Acabou. Quem está solteiro, escolha bem, porque o tempo passa, viu? Aleluia. Tudo que é novo é flor, depois é desse jeito. Depois vem as lutas, batalhas, pelejas. Irmãos, vem as lutas, pelejas, os problemas, vem os filhos. Filho é uma benção quando nasce.
Depois você vai falar assim: nossa, cresce. A gente ama demais, irmãos, mas faz a gente chorar demais também. Isso é filho. E outra, viu? A gente acha vai crescer, vai parar. Eu vejo muita mãe chegando para mim: ai, me ajuda, pastor. Por quê? Meu filho tem 30 anos, só dá trabalho. Eu falo: misericórdia, não para não. Eu olho para os meus, tem 3, uma moça e vai escadinha. Eu falo: Jesus na mata. Irmãos, é uma realidade. Sem Cristo nós não fazemos nada. Os problemas vêm, mas Jesus nos ajuda. Ele sempre nos ajudará. Indiferente de igreja, indiferente de qualquer coisa, Ele está com a mão estendida. Basta nós estendermos a nossa e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa. Haverá milagre. Quando eu subi no altar, o Senhor já me mostrava. Quando eu olhei para pessoas aqui, eu vi depressão. Quando eu olhei para pessoas aqui, eu vi a tristeza na casa. O Senhor, Ele contempla. O Senhor, Ele examina o coração. Eu quero te convidar a estender tuas mãos. Estenda tuas mãos. Abra teu coração. Abra aí teu coração. E ore para que o Senhor venha entrar com a providência, com o milagre, com a restauração, com a cura divina. Ore para que o Senhor venha destruir as obras malignas, bruxarias, feitiçaria. Não se envergonhe de pedir a Jesus. Senhor meu Deus e Pai, é no nome santo, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de glória, Deus de poder. Senhor, invocamos, Jesus, o Teu nome aqui, Senhor, para operar, Senhor, da Tua parte sobre a vida dele e a vida dela, para que venha ser repreendido as obras de Satanás nesta hora. Pai querido, Deus maravilhoso, vai repreendendo as obras, Senhor, levantadas no mundo, nas encruzilhadas, mata, cachoeira, os trabalhos levantados para destruir família, trabalho levantado para oprimir dentro da casa, Pai, em nome de Jesus, entra com a providência agora. Queima aí, Jesus, a obra do diabo. Repreende, Senhor, os espíritos malignos. Livra, Senhor, do cárcere, Senhor, das cadeias infernais. Pai maravilhoso, Deus de glória e poder, em nome de Jesus, Senhor. Quebra as artimanhas de Satanás nesta hora, Senhor. Entra, Senhor, manifesta o teu poder agora. Vai libertando, Jesus, libertando de toda a opressão, libertando da seta, das obras de Satanás agora. Repreende, Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, todo o demônio que se levantou, Senhor, para oprimir a alma dele, a alma dela, há poder no Teu nome, Jesus, para lançar por terra, há poder no Teu nome, Jesus, para tirar a aflição, a angústia. Senhor, visita, Senhor, liberta agora, Pai, toca, Senhor, no alto da cabeça, a planta do pé, tira, Senhor, este demônio que tem oprimido, espírito do vício, espírito, Senhor, que tem oprimido a vida dele e dela, que tem tentado, Senhor, na caminhada fazer desanimar, que tem tentado, Senhor, paralisar, Senhor, a vida financeira, que tem tentado paralisar, Senhor, os projetos, Senhor, desta mulher, deste homem. Há poder no Teu nome, Jesus, para libertar agora toda a obra do diabo, toda a aflição, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor vai tirando agora espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai agora, espírito maligno de enfermidade, em nome de Jesus, pula para fora agora, toda obra montada, toda obra guiada, a poder no nome de Jesus para libertar, sai da casa, toda obra maligna sai da casa, todo poder das trevas, sai da casa dele, da casa dela. Em nome de Jesus, Senhor, vai libertando, em nome de Jesus, Senhor, vai operando agora maravilha, vai operando agora, Senhor, teu milagre. Entra, Pai querido, com a providência, entra, Pai querido, agora, Senhor, livra, Senhor, do perigo, livra, Senhor, do inimigo que se levantou, Senhor, meu Deus, toda obra, Senhor, que foi levantada, Senhor, em nome de Jesus, hoje envia o anjo de libertação para tirar daquela encruzilhada, para tirar daquela mata, Senhor, para desfazer os trabalhos de loucura, desfazer os trabalhos
no Senhor, que ali o Senhor foi colocado no Senhor. Eita, Deus conhece, Jesus sabe, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Visita, Espírito Santo de Deus, visita a alma agora, visita a casa agora, Senhor. Desfaz o projeto do diabo nesta noite, Senhor. Manifesta a tua cura, manifesta teu poder, Jesus, na vida dele, na vida dela, Senhor. Hoje, Senhor, eu decreto o último dia de angústia, último dia de tristeza sobre a vida, sobre a família, sobre os projetos. E cadastro, Ramaia, Sédia, Orianda, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Fique com suas mãos estendidas aí, fecha não, fecha não. Senhorai, Alabás, Orianda, aleluia. Ramaia, Sédia, oh, Ramaço e canta. Espírito imundo, demônio, tu perdeu nessa noite, perdeu para Jesus, aleluia, glória, Ramaia, Sédia. Tem uma feitiçaria na casa de uma pessoa, Ramaia, Sédia. Fizeram um trabalho para colocar uma família em discórdia, aleluia. Mas fiel é o Senhor para quebrar o laço, desfazer o problema do inimigo. Manduri. Ainda hoje entra providência e livramento. Aquela irmã de verde lá em cima. Isso, essa de verde atrás aí. Levanta para então. Há um trabalho lançado contra a tua casa, meu irmão. O Senhor me disse que é para entrar discórdia dentro do teu lar. Mandou recamaia, sério, eu não te conheço, mas eu sei quem eu escuto. Aleluia. E ele diz que nessa noite, aleluia, glória a Deus, ele entra no teu lar, Remaia, Sorecamada, e movo as minhas mãos dentro daquela casa, Recamaia, ele tira e desfaz, tira o que mandaram e desfaz o que fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Fecha a tua mão, recebe o teu livramento hoje. Toma posse, filha, porque a tua vinda não foi à toa, aleluia. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia para ti. Tu vigia com quem entra na casa, tu vigia com quem entra, Maia, séria. Vejo uma mulher pelas costas, cabelo até o meio do ombro, manaraçou, cabelos cacheados, recaia, sério. Eita glória. Tem gente que vem na nossa casa, entra na nossa vida só para trazer problema. Tem gente que diz assim: é meu amigo, é minha amiga, faça igual eu. Jesus pode entrar na minha casa? Sabe por quê? Porque quando a gente entrega a casa para Jesus, a gente tem que perguntar para Ele. Pode entrar? Às vezes você vai sentir um incômodo e vai falar: não, eu estou de saída, vou sair. Aí você sai. Por quê? Para não receber coisa ruim. Guarda isso. Guarda. Recebe o livramento, filho, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem um louvor que é maravilhoso. Vou cantar só um trechinho aqui, que tem uns irmãos que gostam de cantar comigo. Aleluia. Diz assim: Jesus, eu voltei. O milagre que eu recebi,
Estou aqui. Gente, eles cantam, é mais ruim que eu. Vamos só o trechinho, até eu estou aqui. Vamos todo mundo junto. Jesus, tá melhorando. Vim agradecer. Ai, que eu recebi. Jesus, Estou aqui. oh Jesus, eu não sei se vocês estão aqui não, Jesus, mas eu sei que o Senhor está. Aleluia. Abra a mão aí, de trás, isso. Você pode vir aqui à frente. É a senhora mesmo. Vem sem dúvida, vem sem medo, vem com o teu problema, vem com a tua angústia. Tu saiu da tua casa pedindo a Deus uma mudança. Tu saiu da tua casa falando com Deus que não aguentava mais. Tu pediu ao Senhor um milagre. Olha para mim. Fala, você está mentindo. É verdade? Saiu pedindo? E como que eu sei que você saiu pedindo? Porque quem te ouviu está no altar. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, igreja. Aleluia. Mulher, quando eu subi no altar, o Senhor disse para mim, meu servo, naquela mulher era um espírito de depressão lutando com ela. Mas uma notícia o Senhor tem para te dar nessa noite. Ele é mais. Glória, aleluia. Por um caminho ele veio, mas por 7 hoje, então seu inimigo vai bater em retirada. Aleluia. O altar que tu veio, mulher, não está em pecado. O altar que tu se apresenta não está de qualquer jeito, não está de qualquer maneira, não está vendido e não está comprado pelo inferno, mas está comprado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eita glória. Por isso, louvo, eu voltei, Jesus. Estende a mão aí, igreja. Estende a mão aí, aleluia. Estende a mão, aleluia. Vai passar um vento. Vai passar um vento. Quando a igreja orar, vai ser na casa dela. Aleluia. Vai tirar o que não presta. O vento é forte demais. É um vento impetuoso. E nesse vento vem presença. E nesse vento vai passar alguém lá dentro. O nome dele é Espírito Santo de Deus. Eu escuto ele dizer: eu já estou indo lá no céu. A obra diz para ela: já está acontecendo. Diga para ela que quando veio no meu altar, a macumbeira que levantou para destruir a vida dela, para ver ela louca, porque dentro da casa, meu servo, é vozes falando no ouvido, é um sentimento dentro dela, e não tem o que consola. Meu servo, é choro de noite, é choro de dia. Sai da casa, não vê a luz do sol brilhar, mas diga para ela que tem uma luz no altar que brilha mais que o sol. É a luz da presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ora comigo aí. Senhor, meu Deus e Pai, é na presença do Senhor que eu apresento esta alma agora. E eu te peço, Jesus, confirma a libertação. Tira esse espírito de angústia, de tristeza, de depressão, Senhor. Faz tua obra na casa dela, na família dela hoje, Senhor. Ela entrou contristada, angustiada, mas do jeito que entrou, Pai, ao mover da tua mão, Jesus, há uma palavra poderosa liberada sobre o teu altar, de restauração, de cura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, hoje rompe os cativeiros, Espírito Santo, na força dos anjos da palavra do Senhor. Limpa a casa dela agora. Quando ela voltar, Senhor, não tem tristeza. Quando ela voltar, não tem angústia. Haverá novidade de vida, haverá testemunho que te glorifica, Jesus, porque ela vai sentir, porque ela vai ver, Senhor. Eu vejo pela fé algo, mulher, já sendo
tirado de dentro do teu coração agora. O Senhor, Ele diz para mim, as palavras que lançaram sobre tua vida, as palavras que te humilharam, mulher, está saindo do teu coração agora. E Ele diz assim: eu fecho a cicatriz agora. Pode o homem ofender, mas existe um Senhor que libera a palavra. Pode o homem humilhar, mas a Bíblia diz que o Senhor exalta os humilhados, o Senhor liberta os cativos. Aleluia. Que maravilha. Jesus, Ecamaia cega, essa alma, Senhor, hoje, Pai, é no teu nome que ela é liberta, Jesus. É no teu nome, Senhor, que tudo que entrou, Senhor, vai ter que sair. Da alma, do espírito, do corpo físico, do sentimental. Senhor, opera, Jesus, agora. Confirma agora. A feitiçaria que levaram, Senhor, e ofereceram, Senhor, para destruir a vida dela, está desfeita agora em teu nome, Jesus. Traz leveza, Espírito Santo, calma e alegria na alma dela. Seja liberta em nome de Jesus. Olha para mim. Aleluia. Olha para mim, pare de chorar. Aleluia, Deus. Está chorando por quê? Porque, nossa, eu não consigo nem falar, porque eu estava já no meu limite. Eu já pensei 2 vezes em suicídio, mas como eu tenho 2 filhas, eu pensava também ao mesmo tempo nelas, que elas são pequenas, precisam de mim. Mas, nossa, eu tava, né, não tem como falar assim, o desespero que eu tava. Aí eu falei assim, eu tava, como eu era de uma igreja que é longe daqui, não tinha como eu ir, eu tava mais indo. Na hora que veio essa igreja, eu falei, não, agora ou eu vou. E hoje, quando eu falei que eu tava bem o dia inteiro, chegou na hora de vir pro culto, comecei, porque eu tô com uns problemas de saúde, comecei a passar mal e aconteceu outros problemas para evitar. E meu marido, que não é cristão, falou assim: ah, você vê, até o inimigo não quer que você vá, agora sei que tava dando tudo empecilho. Eu falei, nem que for descalça, eu vou na igreja hoje. Gostou do louvor? Jesus, eu voltei. Jesus. Presta atenção. O milagre está feito. Desde o momento que você pisou aqui. Você crê? Amém. Você crê? Abra. Posso ser profeta na tua vida? Dá um passo para frente. Estende a mão aí. Que manda a sua imane. Enfermidade. Enfermidade. Eu te repreendo em nome de Jesus. Toda enfermidade. Eu repreendo e profetizo a cura no corpo dessa mulher. Jesus, como o Senhor tirou o câncer de muitos, como o Senhor tirou o tumor, como o Senhor fez aquele homem paralítico levantar, opera um milagre agora, Jesus. Cura essa mulher, Jesus. Sai daí, enfermidade. Todo mal no corpo dessa mulher é repreendido agora em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Amém. A angústia foi embora. E o inimigo que se levantou perdeu a guerra. Dá um abraço nela, obreira. Aleluia, glória a Deus. Tem mais uma pessoa aqui. E o livramento é de laço de morte, aleluia. Aramaias, aleluia. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor, sempre. O inimigo preparou uma emboscada. O Senhor revela.
Ramadi Kamaia, Oramasso, aleluia. E Candori Mandaia, aleluia. Varão de preto lá em cima, ó. Levanta a mão aí. Isso, exatamente. Dá um passo para frente até a grade aí. Eita Deus. Conheço esse amado irmão aí. Livramento de morte para a tua vida hoje. O Senhor disse que o inimigo preparou o laço, mas Jesus é especialista em quebrar o laço. Ramaias. Dois rapazes de moto, varão, Rimaias, aleluia. Com uma faca na mão, o Senhor me mostra eles perfurando o teu corpo, Rimaias. Mas fiel é Deus que dá o livramento. Fiel é Deus que visita hoje a tua alma demandada. Põe a mão no teu peito, põe a mão, filho, no teu peito, aí ponha. E que levantou em Madaraço. Esse é Deus que opera. Esse é Deus que faz, Semaia, Sébia. Ajuda ele aí, varão. Leva a mão no peito que ele já não está conseguindo. Ajuda, põe a mão dele no peito dele. Ponha isso que cada Sébia. Pode soltar agora, aleluia. O Senhor visita Ramaia, Sébia. Olha lá, igreja, recadaço. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo o varão de branco, aleluia, com a mão no teu peito, Rimaia, Sébia. Antes de chegar aqui tu era alvo, mas saindo daqui tu é livramento na mão dele, aleluia. Vai sair daqui marcado por ele, porque a mão dele está aí, aleluia. É bom demais sentir a mão dele, glória, aleluia. Aleluia. E diz o Senhor: eu te conheço, não vai correr construindo tua história, diz o Senhor. Ramaia, Sébia, eu estou te vendo na frente do altar com o microfone na mão, aleluia. Ramaia, Sébia, está demorando, mas quem opera tem o dia certo, tem a hora certa, tem o lugar certo. Camaia, Sébia. Diga para ele que o homem pode andar errado, todavia o Senhor nunca erra o caminho. Diga para ele, todavia o Senhor é Deus, aleluia, e não fale, aleluia. Tem um temor no fundo do teu coração. E sabe o que a Bíblia diz? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Recebe o livramento em nome de Jesus. Dá um abraço nele aí, meu Deus. Dá um abraço nele. Isso. Dá um abraço de verdade, irmão. Junta ele a isso. Oh, glória, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel e faz obras maravilhosas. Não parou e nem vai parar de operar. Aleluia. Glória a Deus. E camaias. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus. Diga assim: Deus fiel. Deus fiel. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Eu louvo a Deus, irmãos, por todos. Irmãozinha que está com o bebê aí, levanta a mão. Isso. Oh, glória. É neto? Que tenha mais 10 na tua casa. Que tenha mais 10. Coitado da mãe, né?
Eu profetizo filhos na vida dos outros. Receba filhos, irmãos. Aleluia. Irmã, vou lhe falar algo. Talvez a senhora nunca colocou um cigarro na boca. Talvez a senhora nunca deu uma pitadinha no cigarro. Cigarro, não é maconha não, cigarro. Aleluia. Talvez a senhora nunca gostou. Talvez seja igual eu, que quando sente o cheiro do cigarro passa mal, entope tudo. A mensagem para a senhora é para não fumar. Deus me mostrou a senhora com um cigarro na boca, fumando, e o Senhor disse assim: diga para ela que não fume. Pessoas que fumam, irmã, quando entram em provações fortes, em problemas, o cigarro ele tenta acalmar as pessoas, ele tenta trazer na pessoa uma calmaria, e quando a pessoa ela começa, ela desenfreia. Aconteça o que acontecer, fiel é Deus. Na boca coloque o louvor, coloque a adoração, coloque a oração, porque o Senhor ele sempre nos avisa antes. Muitos não ouviram a mensagem de Deus e depois se arrependeram do que aconteceu. Às vezes a gente deixa para a última hora, depois se arrepende, mas é tarde demais. E fiel é Deus. A Bíblia diz que corrige quem ama e açoita quem tem por filho. E muitos hoje não querem mais a palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus. Receba da parte do Senhor e leve também a profecia dos 10 netos. E aqui nasce criança nessa igreja, né, irmãos? Aqui nasce criança, irmãos. Aqui eu falo para você, hein? Mas pede, Jesus manda. Se os mais velhos não querem vir, nós tá, vamos, desde pequenininho já preparando eles no caminho do Senhor. Irmãos, quero convidar todos a estender suas mãos. Essa oração, oração da fé. Se tiver alguém aqui que está enfermo, eu quero te convidar a vir aqui à frente do altar. Entrou, está com dor, está tomando medicamento. É só vir aqui à frente do altar. Oh glória, está todo mundo sem dor, Jesus. Está todo mundo curado, aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Só tem um, aleluia. Essa é a hora. Dá tempo ainda. Glória a Deus. Irmãos, no culto de domingo começa às 6 horas. 6 horas da tarde é o culto de dia de domingo. Aleluia. Quem estiver enfermo, irmãos, venha para frente. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro de um dia que me deu uma hemorroida, irmãos. Eu fiquei com tanta vergonha. Aí eu olhei para minha mulher e eu descobri que o casamento é um negócio que é constrangedor. Que na maioria das vezes as mulheres não estão unidas com nós não, viu, varões? Falei, mulher, tem um caroço do tamanho de uma azeitona. E eu preciso ir no médico, eu quero que você vá comigo que eu estou com vergonha. Ela falou, olha, eu estou contigo em tudo, mas eu não vou não. Falei, não, mas eu preciso que você vá, você é minha segurança, me acompanha. Ela falou, vou não. Falei, negativo. Aí eu falei, Jesus, minha mulher deixou eu nesse momento. Eu dobrei o joelho à noite e falei, Jesus, eu vi o Senhor curar tanta gente, de que vale o teu servo doente? Me cura como o Senhor curou eles. Eu acordei de manhã, irmãos. Fui no banheiro, passei a mão. Não tinha. Irmãos, eu perdi a vergonha de falar o milagre que Jesus fez. Porque às vezes a gente tem enfermidade e tem vergonha de falar. Às vezes a gente sofre porque tem vergonha de pedir ajuda. A gente precisa pedir a quem pode fazer. Eu quero convidar todos os irmãos, estende suas mãos. Vamos usar a nossa fé. Vamos pedir a Jesus para Ele curar. Quantos nós vimos chegar aqui, irmãos, e Jesus curar? Quem faz é Jesus. Quem opera é Jesus.
Pede para Jesus curar as enfermidades agora. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu estou a pedir ao Senhor agora uma cura, um milagre. Pedir ao Senhor, meu Pai, que essa enfermidade que veio no corpo deste irmão, desta irmã, que tem assolado essas dores, ó Pai, em teu nome, Jesus, vai curando agora. Senhor, faz desaparecer agora toda enfermidade, faz desaparecer agora, Jesus, todo o mal, Senhor, faz desaparecer os tumores, o câncer, faz desaparecer, Senhor, os problemas que vêm nos órgãos, Senhor. Pai, do alto da cabeça, a ponta dos pés, cura, Jesus. Vai curando, Senhor, agora esta vida. Vai curando, Jesus, agora, Senhor. Cura a alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que venha sentir o teu milagre, Senhor. Que a tua virtude, Espírito Santo de Deus, seja manifesta na vida deles agora. Vai curando, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Toda enfermidade, em nome de Jesus, todas as dores, em nome de Jesus, todo problema que vem sobre este corpo físico, deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, seja curado agora. Enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda enfermidade neste corpo, em nome de Jesus, seja repreendido agora, desapareça agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos agora ainda com a mão estendida. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa cada um que esteve aqui presente, abençoa, Senhor, a família, os projetos, entra com o teu livramento, derrama das tuas grandes bênçãos, opera, Senhor, os teus milagres e tuas maravilhas. Liberta de todo perigo, liberta de toda opressão, de todo laço, tudo aquilo que o inimigo preparou, fiel ao Senhor, para dar o escape e o livramento agora. Ajuda cada um que está presente, ajuda cada um da família deles, que eles têm orado, têm clamado. Pai, te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Antes de despedir, hoje é o primeiro culto que nós estamos fazendo aqui de libertação. Convide as pessoas, irmãos. Você sabe que tem problema espiritual, traga para cá. Pessoas que estão sofrendo, traga. Nós iremos pedir juntos a Jesus para Ele fazer a obra. E assim veremos coisas lindas e maravilhosas. Pessoas, irmãos, que ninguém mais acredita lá fora, traga. Traga uma alma. Ajude as almas. O Senhor se encarrega de fazer tudo aquilo que a gente não pode. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz e Deus abençoe.